gratidão, Senhor. Glória, 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 Senhor. Todo bem, toda a grandeza do Senhor, Pai. Muito boa tarde, amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido, do nosso amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz que eu gosto de dividir com meus irmãos, porque Jesus vive e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Falando de salvação, da nossa esperança, de nosso um dia morar na glória com o Pai. Eu quero dividir com meus amados o texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versos 17. Vamos fazer menção da palavra e em seguida ver o que o Senhor tem para nós nessa tarde. A palavra diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Pai amado, a palavra é do Senhor, e eu peço que o Senhor me use como teu instrumento para trazê-la para nosso alimento espiritual dessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Meus amados, todos os leitores da palavra de Deus, creio que todos nós, para a glória do Senhor, somos. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Em um determinado tempo de sua vida, quando estava exilado na ilha de Patmos, que fica na Ásia, né? E a razão dele estar exilado ali era por causa de fazer o que eu estou fazendo agora, de pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Era esse o motivo do exílio dele. O Império Romano naquela época, né, ele mantinha preso aqueles que tinham qualquer ameaça contra o Império, contra o regime de então, né? E aí ou ele prendia, ou às vezes até executava, ou colocava no ostracismo. Ia numa ilha distante, a ilha de Patmos, que não tinha contato com ninguém, a pessoa ficava ali, vegetando. Só que João era um homem de Deus. E ali Deus falou com ele. Ele foi elevado à glória do Pai. E ali a palavra diz assim: o Senhor nosso Deus falou para Jesus, mandou que ele falasse para falar às igrejas, né? E João foi encarregado disso. Então, no início diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja somos todos nós, porque somos o corpo de Cristo, né? Então, é importante, meus queridos, destacarmos que o Senhor nunca impõe, o Senhor não impõe e nem invade nada em ninguém. O Senhor deu ao homem, a você, a mim, à humanidade, o direito de escolha, chamado livre-arbítrio, né? Então, eu, você, todos nós temos liberdade de escolha, mas você pode optar em ouvir a voz do Senhor. O que estamos fazendo nessa tarde, eu, você e todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Porque é um ato voluntário, é querer ouvir, né? Podia muito bem eu aqui estar
vendo a televisão, conversando com a família, ou saindo para dar um passeio, mas não, eu quero falar das boas novas de Jesus. E você quer ouvir a palavra do Senhor. Não é ouvir esse velho que está falando, você quer ouvir a palavra de Deus, que Deus fala, usa instrumentos para falar da palavra dele. E ele diz assim: você, homem vitorioso, mulher vitoriosa, ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Bom, essa expressão, meus amados, é para aqueles que estão lutando. Talvez você possa estar pensando, mas lutando por quê? Eu respondo: pela família, por uma bênção que precisamos, todos nós precisamos da bênção do Senhor, ou uma cura, uma bênção de cura. Nós estamos passando por uma pandemia, Deus está dando livramento a você, a mim e todos nós que ainda, graças a Deus, não fomos atingidos por esse vírus, né? Outras pessoas foram, quantos perderam a vida e Deus está guardando você. Então oramos por isso, ainda que eu abro, não vai pegar em mim, pegar outro, não, nós pedimos para guardar todos nós, e o Senhor tem guardado. Olha, aí vem a promessa, se nós ouvirmos: darei a comer do maná. O maná foi o alimento que Deus providenciou, os irmãos conhecem bem, mas vamos repetir, lá no deserto para o povo, quando estava lá no deserto. Hoje, o maná que nós recebemos está sendo servido a você, nesse instante agora, pela palavra revelada do Senhor. Quando você pega a Bíblia que você lê, é Deus falando com você. Aquilo que alimenta a nossa alma, meu querido e amados irmãos, que revigora o nosso corpo, é alimento da palavra. A palavra que nos alimenta. O dia que faltar a palavra, nós vamos morrer espiritualmente. Por isso que nós temos que nos apegar a ela. Olha, continua a promessa, se nós ouvirmos: dar-lhe-ei uma pedra branca. Por que João fala isso aqui? Olha bem, João escreve num período que o costume era grego-romano, era que dominava, a cultura que dominava naquele momento. E nessa época, hoje nós temos as Olimpíadas, que originou lá dessa época, havia muitas competições, lutas, onde um homem representava o seu povo, né? Representando o povo, né? Aquele povo que ele pertencia, a etnia que ele pertencia, lá nas arenas, naqueles anfiteatros. E aqueles que venciam as lutas, né, eram honrados ao extremo quando retornavam à sua cidade natal. Eles eram recompensados através até de valores monetários. Aqui nós vemos esses campeões que ganham as coisas lá fora, andam no desfile num carro de bombeiros, são recebidos pelos presidentes da República, isso e aquilo, são homenageados. Assim era lá naquela época, mais ainda, né? Porque recebiam o louro da vitória, né? Mas eles necessitavam de uma identificação. Hoje nós temos, né? Cada um tem o seu carneiro, lá, o bote, né? Com nome e tal. Mas lá eles improvisavam, né? Eles davam uma tabuleta de mármore branca juntamente com a pedra branca. Por isso que João fala nessa pedra branca que identificava o atleta. Nós entendemos, meus queridos, que estamos numa grande luta. Muito pior que aquela luta lá de um representando, não, cada um, porque a salvação é individual. A minha guerra contra o inimigo, a tua guerra contra o inimigo é tua. Nós estamos numa batalha, nós, homem, contra o inimigo, contra as coisas do mundo, contra o pecado, contra a carne, contra eu mesmo, que a carne fala, se nós não alimentar o espírito, a carne ganha. Olha, contra o inimigo das nossas almas, que luta contra a gente 24 horas.
Olha, a palavra fala que o anjo está ao nosso redor, mas ao derredor está o inimigo rugindo como leão para nos derrubar. Então nós estamos entendendo que todos nós estamos em guerra, estamos lutando. Por isso que temos que, a palavra vigiar e orar, é para estarmos alerta, fazendo isso, né? Olha, lutando contra situações que repetidamente aparecem para nos desviar do projeto, contra coisa aparece para nos tirar o foco, para nos tirar aquilo que você está programado para servir o Senhor, para fazer a obra, aparece uma coisa para te desviar. Aparece um aborrecimento dentro de casa, aparece uma coisa qualquer, um acidente, uma coisa, mas quer desviar você do caminho. Mas persista, quem perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Através do sangue de Jesus, nós recebemos a pedra branca. Aí nós temos que colocar dentro de nós, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Saiba que o Senhor lhe chamou para ser vencedor todos os dias. Eia, levanta a tua cabeça. Não temas, não tem temor de vírus, não tem temor de situações difíceis. Não, você é mais que vencedor pelo sangue de Jesus. Não tenha depressão. Olha, começou a lembrar de coisa ruim, você repreende em nome de Jesus e levanta a cabeça. Porque você é mais que vitorioso quando nós temos Jesus. Olha, a palavra continua. Qual o nome que está na pedra branca? Qual ninguém conhece, senão aquele que recebe, você. Isso ocorre porque as experiências, né? As experiências que temos, cada um de nós temos, é algo individual e pessoal. É isso? Ninguém conhece, senão aquele que recebe. O pai pode conhecer o filho. Não, o pai conhece o filho. Agora, um pouco, o esposo ou a esposa conhece. Pela convivência, aí conhece um pouquinho, né? Mas o Senhor, o Pai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que conhece as tuas fraquezas, os nossos temores, as nossas falhas. Deus conhece a tua, a minha, a nossa necessidade. Deus conhece. O porquê você serve a Ele, Deus conhece. Mas hoje, agora, nessa tarde, Ele lhe diz, dar-lhe-ei uma pedra branca. O Senhor está nos entregando nessa tarde uma pedra branca para cada um de nós. E Ele diz, eu dou àquele que tenho confirmado a vitória na sua vida, sou eu que te ajudo. Receba do Senhor, Ele está nos abençoando nessa tarde, Ele nos está entregando essa pedra branca, Ele está nos dando vitória sobre nossas batalhas, sobre nossa luta. Canta o hino da vitória. Irmãos, encerrando, meus queridos irmãos, esse momento é uma tarde especial que estamos vivendo, porque o Espírito Santo do Senhor nos trouxe nessa tarde, esse encontro virtual, para a única coisa, que ninguém conhece melhor do que Ele, lhe fará um vencedor, lhe dará a pedra branca, a vitória para a sua necessidade nesta última hora que a humanidade vive. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória sempre, que hoje você receba do Senhor a vitória, não da minha boca não, receba do Senhor, porque eu estou recebendo aqui, em nome de Jesus. Seja vitorioso, seja corajoso no Senhor, enfrente as batalhas, de frente,
cabeça erguida, foco no Senhor, não olhe para baixo igual galinha, seja como o olhar de águia, para cima, para o horizonte, para cima, para Deus. De onde me virá o socorro? Que o meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Assim diz o salmista Davi, do Salmo 121. Até amanhã, meus irmãos, às 9 horas. Se você tiver tempo e puder, venha comigo. Tenho uma palavra para você, para o teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra que traz o maná dele para nos alimentar, para não ficarmos fracos. Nós temos que estar fortalecidos espiritualmente, porque somos mais que vencedores. Amém, meus irmãos? Até amanhã, 9 horas, se Deus assim o permitir.